A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura da Bíblia, vou ler em 1 Reis, no capítulo 1, capítulo 2 e 3. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Hagite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais os ajudava, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Roguel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém Natã, profeta, e a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Hagite, reine, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. E vai, e entra ao rei Davi, e diz-lhe: não juraste tu, rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque pois reina Adonias. Então, eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, serviu ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. Disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declare quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que o profeta Natã
E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis, ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do reis e capitões do exército e Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele. E respondeu o rei Davi e disse: Chamar-me-á Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, a qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-a descer a Goim. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo, Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Goim. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele. E o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Então ele, ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor o rei Davi o constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e fizeram montar mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Goim, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome.
faça com que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje, ó rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizere, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou em paz, e derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gedalita, usará de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram a eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberá o que has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Hagite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele diz: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço:
não me rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela, só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, dê a Abisaque, a sunamita, Adonias teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar o sacerdote disse o rei, para Anatote, vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram o rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai e dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. E ele disse, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faz com ele, disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou a espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente, a sua casa e o seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passar o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Semei disse ao rei, boa é essa palavra, como tem dito
o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento e foi a Gate para Aquis a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate, e dissera a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor, e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás. E tu me dissestes: Boa é esta palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandato que te mandei. Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto. Grande 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vês neste dia. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, que nem sei se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente destina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhes Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvires causas de juízo, eis que fiz segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não levantará. E também até que não pediste, te dei riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou a Salomão, e eis que era sonho, e veio
a Jerusalém e pôs-se perante a face da arca do concerto do Senhor e sacrificou o holocausto e preparou sacrifício pacífico e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estavam juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e deitou no seu seio. A seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-me eu pela manhã para dar de mamar meu filho, e eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é o teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes. O menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.